Muito bom dia. Hoje o Metrópolis entrevista o governador Ibanez Rocha. Governador, muito obrigada pela entrevista. É um prazer receber o senhor aqui no Metrópolis. Eu é que agradeço, Lilian. O Metrópolis que vem se transformando realmente num dos maiores veículos de comunicação dessa cidade. Um convite seu é difícil negar. Então, eu estou aqui para te ajudar nessa entrevista e ver se a gente consegue esclarecer a população do Distrito Federal sobre vários temas. Bom, eu vou começar com um assunto que, infelizmente, dominou aí o nosso noticiário durante todo o ano de 2021, que foi a pandemia. A gente vai fazer o recorte do enfrentamento da pandemia no Distrito Federal. O Distrito Federal aplicou mais de 4.800.000 doses de vacina e completou 83% de vacinação na população. Como é que o senhor avalia essa cobertura vacinal e o que mais o GDF pode fazer para poder deixar a população mais segura? Nós entramos agora numa fase da vacinação em que são aquelas pessoas realmente que se negam a vacinar. E a gente tem feito um trabalho na rodoviária do Distrito Federal, em alguns pontos da cidade, de modo que a gente consiga fazer o que se chama de busca ativa desse pessoal que não se vacinou. Está se mostrando muito importante a vacinação, até porque agora, com a chegada dessa nova variante, o que tem se visto é que não há um agravamento da doença exatamente por conta da vacinação. Então, a gente pretende chegar aí, num prazo máximo aí de 3 meses, chegar pelo menos a 90% da população do Distrito Federal vacinada, para que a gente tenha segurança na retomada da economia no ano de 2022. Uma das primeiras agendas do calendário de 2022 são as festas de carnaval. O senhor acha que com essa nova variante, que o mundo ainda está tentando entender quais são os efeitos, o governo está seguro de permitir que as festas ocorram? A gente sabe que o governo já tomou uma medida em relação aos festejos públicos, mas os alvarás para as festas privadas e grandes produções, eles serão mantidos ou o senhor ainda vai avaliar? Nós estamos entrando numa fase agora diferenciada dessa nova variante, porque nós começamos a ter, assim, foi comunicado pelo secretário de Saúde ontem, a transmissão comunitária. Então, o avanço da variante deve ser muito rápido aqui no Distrito Federal. Então, eu tenho muitas dúvidas que a gente consiga fazer o carnaval, que a gente venha autorizar festas de carnaval aqui na nossa cidade. Vou acompanhar junto à Secretaria de Saúde, mas pelo que nós temos aí, pelo que nós temos visto ao redor do mundo, do avanço dessa variante, será muito difícil que a gente tenha festas de carnaval no Distrito Federal. O senhor foi, quando a pandemia começou, um dos primeiros governantes a tomar medidas bem dramáticas e suspender, por exemplo, as aulas nas escolas. O senhor vai tomar as medidas que forem necessárias para evitar o espalhamento da doença, mais uma vez, doa quem doer? Se for necessário, eu não tenho problema de usar a caneta, eu já disse isso várias vezes, mas eu acredito que com a vacinação não haverá necessidade dessas medidas tão drásticas, até porque, para aí eu vou plagiar um pouquinho o meu presidente da República, a economia talvez não aguente novamente um fechamento de comércio, um fechamento de shopping center, então nós temos que trabalhar aí realmente com o atendimento médico. Nós estamos tendo condições aqui no Distrito Federal de dar um atendimento satisfatório à população, nós temos leitos sobrando para o atendimento aos doentes da Covid e já avançando também nas outras doenças, e nós esperamos que com a vacinação, e é por isso que a gente insiste, a vacinação é a única saída que nós temos para poder manter o nível de economia, o nível de trabalho, o nível de tranquilidade que nós precisamos. Quando o senhor fala na busca ativa, governador, quais são as medidas, pontualmente, que o governo vai tomar para poder conseguir resgatar essas pessoas que se negam à vacinação? Nós estamos trabalhando aí, quem tomou a primeira dose, a gente está buscando entrar em contato para que venha tomar a segunda dose. E aqueles que não foram vacinados de maneira nenhuma, nós estamos em vários pontos da cidade, colocando ali postos avançados para que a gente possa fazer a vacinação. Para que você tenha uma ideia, o posto da rodoviária vacinou só pessoas que não tinham vacinadas. Na primeira semana, 1.200 pessoas que não haviam sido vacinadas. Então, está dando certo, nós vamos seguir nisso aí e vamos fazer também campanhas para que as pessoas venham a se vacinar. Ao ponto de ir na casa das pessoas? Eu acredito que fazendo ligações, tentando realmente, nós temos o cadastro da maioria das pessoas que tomaram a primeira dose. O mais difícil é aquele que não tomou nenhuma das doses. Aquele que tomou a primeira, a gente tem no cadastro, sabendo que pode ser chamada essa pessoa a se vacinar. Governador, aí estendendo um pouquinho a questão da saúde, o governo teve de fazer uma série de medidas, tomar medidas emergenciais para poder atender os casos que eram dramáticos de pessoas que precisavam de internação em leitos de UTI.
O que ficou de legado para a saúde e o que ainda falta fazer? Porque a gente sabe que o governo ainda não conseguiu vencer, por exemplo, aquelas filas de pessoas que precisam de cirurgia. Nós temos aí um trabalho muito grande a ser feito nesse ano de 2022. Nós tivemos uma interrupção das cirurgias eletivas, só estavam fazendo aquilo que era de emergência, exatamente porque não haviam leitos de UTI para dar suporte. Agora a gente está retomando essas cirurgias eletivas. Nós vamos ter que fazer um trabalho, eu já estou vendo qual é a medida que eu vou utilizar, onde a gente pague para os cirurgiões, as equipes médicas que fazem as cirurgias, trabalhem no terceiro turno, noturno, para que a gente possa avançar zerando essas filas. Então nós estamos pensando em várias medidas já para o início do ano, para que a gente possa zerar essas filas realmente e traga uma normalidade para dentro do sistema. Uma das coisas que tem nos ajudado muito foram as UBSs que nós entregamos, foram em torno de 6 UBSs novas que foram entregues. Cada UBS atende em torno de 400 pessoas por dia. Nós temos aí também as UPAs que atendem em torno de 4.000 pessoas mês. Isso nos ajuda muito no aliviar dos nossos hospitais. Então foram 5 UPAs que nós conseguimos entregar, não entregamos antes, até um pedido de desculpas nós temos, porque houve um encarecimento muito grande do material de construção, muita dificuldade das empresas em adequar os seus orçamentos e as renegociações que precisaram ser feitas. Temos mais 2 UPAs para entregar agora já no início do ano e nós temos uma programação de entregar 28 unidades básicas de saúde até o final de 2022. Isso vai fazer com que a base da pirâmide, onde as pessoas precisam ser atendidas, eles tenham onde buscar o atendimento médico sem ser o emergencial. E a gente alivia todos os nossos hospitais de modo que a gente possa dar o atendimento necessário à comunidade. Agora, governador, a gente sabe que 2022, por ser um ano de eleição, é um ano atípico. O que ainda dá para fazer em termos de entrega, além do que o senhor já comentou em relação à saúde, para a população? Olha, nós temos aí, primeiro que nós cuidamos de trabalhar algumas linhas dentro do nosso governo que estão muito bem traçadas. Eu digo até que independe de governante um pouco, porque elas começaram a funcionar, que são a parte da infraestrutura de transporte do Distrito Federal. Nós temos desde o túnel de Taguatinga, o túnel do Sudoeste, o outro túnel que será feito ali na entrada do setor policial. Nós vamos remodelar todo o sistema de trânsito daquela região, colocando o sistema de BRT, desafogando o trânsito de toda a região. Nós vamos entregar tudo isso aí ao longo de 2022. Nós temos várias obras que estão sendo feitas, e aí tem as obras novas e tem obras também de restauração. Quem passa hoje pela Ponte Costa e Silva está vendo que ela está sendo totalmente restaurada. Soltamos a licitação da Ponte JK, infelizmente a licitação deu vazia, nós vamos ter que refazer o orçamento para publicar novamente, para poder ver se aparece uma empresa interessada em fazer a reforma da Ponte JK. E nós estamos com diversos viadutos pela cidade e de duplicações de avenidas, como é o caso da DF-140, que já está bem avançada a obra. E nós preparamos o ano de 2022 para não precisar mexer no social, está com tudo pronto. Nós reformamos o cartão creche, passou a ser lei em vez de decreto, soltamos um novo cartão prato cheio, ontem mesmo foi feito o pagamento, pegamos da parte do DF Sem Miséria, que era atrelada ao pagamento da União do Bolsa Família, criamos um programa novo, que é o DF Social, com R$150 para cada uma das pessoas. Só ontem foi pago mais de 39.000 pessoas aqui no Distrito Federal. Então nós temos um pacote de entregas de obras que estão em andamento, que serão entregues no ano de 2022. Essas obras que o senhor colocou, eu queria voltar só num ponto, que é curioso. O senhor disse que abriu uma licitação ali para a reforma da terceira ponte, mas que não apareceu nenhuma empresa interessada. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade da economia. Então, você pegar toda a parte de aço, subiu muito de preço, mão de obra subiu bastante de preço também. Tem vários insumos que tiveram uma alta muito grande. É difícil para quem está do lado de cá fazendo a licitação estimar esses preços de uma forma adequada. Então, muitas vezes você faz a licitação e ela dá deserta. A gente refaz o orçamento, publica até a hora que apareça uma empresa que consiga fazer. Governador, começou aí o período das chuvas e, historicamente, aqui nos últimos anos, a gente via imagens terríveis de Vicente Pires debaixo d'água. Era muito triste. O que foi feito? O que o senhor pode dar aí, fazer um balanço para a gente, porque a situação mudou. E, certamente, isso tem a ver com as obras recentes que foram feitas e que ainda estão em andamento. Lilian, a Vicente Pires, quando nós assumimos, eu me lembro muito bem daquele janeiro de 2019, era uma cidade que estava totalmente debaixo de água e de lama, carros sendo sugados, e
a população já se manifestando. E aí a pergunta que os secretários me fizeram é o que eles iam fazer diante daquela situação. Eu digo, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, pegar os carrinhos de vocês e vão para lá, cuidar de criar um gabinete de crise para tirar a população desse sofrimento e mostrar a cara do governo e dizer que nós vamos fazer. E aí nós passamos lá, refizemos todos os contratos, investimos mais de 400 milhões de reais na Vicente Pires e com isso a situação não está terminada, está faltando um pouquinho para terminar, em torno de uns 4 a 5 quilômetros de asfalto é que faltam para terminar, mas a gente conclui agora no início do ano. A cidade hoje é outra, os imóveis se valorizaram, as pessoas estão vivendo felizes todas as vezes, e eu gosto da Vicente Pires, é a feira que eu frequento, é a feira da Vicente Pires. Então você vê que transformou o astral da cidade, transformou numa cidade realmente. Isso tudo nos deixa muito alegres porque você pegar uma situação quase de incapacidade naquele momento em que nós assumimos e você chegar a uma situação de reconhecimento. Todos os comerciantes, os moradores, eles sabem o que foi feito e sabem que podem contar com o governo do Distrito Federal. Tem uma coisa, Lilian, que eu não falei e eu faço questão de lembrar, porque é uma coisa que me orgulha muito. É o Hospital Oncológico do Distrito Federal. É uma obra que vai custar em torno de 300 milhões de reais, mas que vai atender não só o Distrito Federal, como toda a nossa região aqui. É um hospital completo, está sendo construído já. E isso me dá um orgulho muito grande, porque a Caixa Econômica Federal tinha interrompido os prazos, já não queria mais saber dos projetos e disse que não liberava mais o dinheiro. E nós fomos à Justiça, conseguimos um liminar, conseguimos o julgamento no mérito do processo e hoje está lá funcionando e vai ajudar muita gente. A gente está falando de investimento de quanto? Mais de 300 milhões de reais que vai ser investido nesse hospital oncológico, que já está sendo construído. E eu dei o nome dele para honrar, e eu acho que foi merecido, dei o nome de Jofran Frejá. A família esteve lá no dia do início das obras e gostou muito da homenagem que foi feita. E com certeza, eu acho que no prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ter um hospital oncológico funcionando aqui no Distrito Federal. Quantas pessoas podem ser atendidas a partir dessa instituição? O hospital é grande, é para atendimento de até 1.200 pessoas. Então, é um hospital que vai realmente dar atendimento à população do Distrito Federal, do entorno e do Nordeste, porque nós sabemos da dificuldade desse povo, que consegue um tratamento em São Paulo, em Ribeirão Preto, e em outro lugar não tem. E é uma área que eu vou lhe contar uma coisa, é sofrido. A pessoa fazer um tratamento de câncer é muito sofrido. A gente falou de Vicente Pires, agora tem uma outra região do Distrito Federal que tem quase 300 mil pessoas, é muito carente e também sofre muito com falta ainda de infraestrutura. Eu estou falando do pôr do sol e sol nascente. O que está previsto ali para melhoria? O que já foi feito e o que está previsto? Tudo o que foi feito em Vicente Pires vai ser feito agora a partir de 2022 no sol nascente e no pôr do sol. Nós já entregamos lá, é uma cidade que eu criei, né, na Caneta, junto com o pessoal da Câmara Legislativa, com meus deputados. Então nós transformamos em cidade. Foi muito criticado à época, porque disse que eu estava criando mais um cabide de empregos. Isso não é verdade. Nós estamos lá hoje já com construção um terminal rodoviário, está em construção um restaurante comunitário, já entregamos uma escola e já entregamos uma creche para a população daquela região. Tudo porque a cidade foi criada e você passa a concentrar esforços ali dentro. Então nós vamos agora com toda a turma da Secretaria de Obras, com toda a turma do DR, partir para dentro do Sol Nascente e vamos fazer ali uma belíssima obra para que o pessoal dali, que é um pessoal carente, tem necessidade. Ela já chegou a ser chamada da maior favela a céu aberto do Brasil, da América Latina. Só que agora nós vamos tirar esse estigma de favela e vamos transformar numa cidade para que todo mundo receba seus documentos, suas escrituras e possa morar em paz. Agora tem um outro lugar que estava esquecido aqui também de nós todos, porque essas intervenções são tantas coisas que a gente vai esquecendo. Eu vou começar a anotar, pedir o pessoal da comunicação para me dar um media training para lembrar de tudo. É a Avenida Hélio Prates, é uma das avenidas mais importantes dessa cidade, está totalmente reformulada, nós estamos com as obras lá dentro e vamos fazer o corredor de ônibus, já estamos fazendo a desapropriação dos 2 postos de gasolina que existem ali, vai ser feito um corredor de ônibus, todos os comércios terão calçadas, é uma nova W3 que está sendo criada lá dentro, então é uma área de grande valorização, que tem um comércio muito forte, e que nós vamos retomar toda essa pujança da Avenida Hélio Prates, fazendo ela toda desde Taguatinga até a entrada do Sol Nascente. Fica pronto ainda em 2022? Está rápido lá. Eu estive lá ontem,
anteontem e as obras estão andando com muita rapidez. São obras mais simples de se fazer, eles quebram, fazem a calçada, fazem os estacionamentos, já vão fazendo o gramado e vão passando para frente. Então já tem uma boa parte daquilo dá para ser visto. E certamente vai valorizar muito aquela região e a população vai ficar muito satisfeita. O senhor prometeu, em abril de 2022, pagar a terceira parcela do reajuste devido a 32 categorias. Essas categorias, elas podem ficar tranquilas, sossegadas, que vão receber o reajuste? O anúncio foi feito com muita segurança, sem a necessidade de nenhum tipo de greve, dentro de um diálogo feito com os sindicatos e com as associações de servidores. O levantamento feito pela economia nos dá essa folga orçamentária que possibilita o pagamento dessa terceira parcela. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso e vai ser pago, sim, a todos eles. E era uma promessa minha de campanha, só que eu só consegui cumprir nesse terceiro ano, aí já entrando no quarto ano de governo, exatamente pelas condições econômicas. Nós tínhamos uma pandemia, eu tinha condições de ter feito isso antes, mas existia uma pandemia que ninguém sabia qual o resultado disso e quanto seria necessário de recursos para poder atender a população. Então, nós aguardamos um momento em que já tem uma determinada segurança por conta da vacinação. Nós sabemos que, se houver um agravamento, é um agravamento leve por conta dessas variantes, e nós temos condições de pagar essas 32 categorias agora. O senhor afirmou categoricamente que em abril está tudo... Sem dúvida nenhuma, todo mundo vai estar com o dinheirinho creditado. Aliás, esse governo tem uma coisa interessante, Lilian. Eu tenho tratado muito bem as categorias todas, e você vê, nós criamos o plano de saúde sem que houvesse nenhuma reivindicação. O plano de saúde era um pedido de mais de 20 anos dos servidores. Isso é uma coisa que dá certa emoção, inclusive. Eu estava esses dias em Águas Claras, no lançamento daquela obra lá da terceira saída de Águas Claras, e uma senhora pegou no meu braço e virou para mim e disse assim: olha, eu devo a minha vida ao senhor. E eu perguntei, mas o que eu fiz? Ela disse: não, o senhor me deu o plano de saúde, eu tive um câncer, fui tratado no Sírio-Libanês, com um tratamento que eu nunca imaginei que teria na minha vida. Então, são algumas coisas que a gente tem feito, como o pagamento que foi feito das pecúnias. Eu recebi alguns sindicalistas, vi que era um débito, que era devido, passei aí 36 vezes, nós estamos terminando o pagamento já das pecúnias. Então, isso tem acontecido normalmente, é uma maneira que a gente tem, eu trago isso dentro de mim também, porque eu fui advogado de sindicatos durante 25 anos, então eu sei as necessidades e até onde eu posso chegar com os servidores públicos. O senhor já chegou a falar que vai haver um reajuste salarial para a categoria de policiais civis. A instabilidade econômica atrapalha esses planos ou essa categoria também pode ficar sossegada que vai ter aumento? A questão deles está mais vinculada à questão do fundo constitucional. Então, nós estamos vendo a folga que nós temos dentro do fundo constitucional, sem avançar dentro dos percentuais de saúde e de educação, para que a gente possa, em negociação com a presidência da República, aí eu vou ter que negociar com o presidente, porque ele é quem encaminha o projeto de lei ou a medida provisória, ver até quando nós conseguimos levar esse reajuste. Existe intenção. É uma categoria que, durante vários anos, ficou sem recomposição salarial. Antigamente existia o que eles chamavam de paridade com a Polícia Federal. Hoje em dia está muito distante isso aí. Se você pegar o quadro dos estados também, nós chegamos a estar em segundo e terceiro lugar ali no pagamento desses servidores da Polícia Civil e da Polícia Militar também. Hoje nós estamos em 17º lugar, são 16 estados que pagam melhor do que o Distrito Federal. E nós temos que reconhecer que temos a melhor polícia do Brasil, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Nós resolvemos quase que todos os crimes que são praticados aqui no Distrito Federal. Nós temos servidores de altíssimo nível na Polícia Civil e na Polícia Militar. Na Polícia Militar eu tenho feito um paliativo, que é a tal da quebra do interstício. Então, eu venho quebrando esse interstício, tem beneficiado muitos desses policiais, agora, por último, foram 1.200 policiais militares beneficiados, e tenho também trabalhado na academia, foi uma promessa minha de campanha, e eu venho cumprindo, trabalhando com ela full. Então, são 750 que cabem dentro da academia para fazer os cursos, nós estamos chamando esses aí de modo a manter a academia trabalhando full todo o tempo. Dentro desse contexto de austeridade que o senhor está colocando, já existe um percentual estudado? Não, eles estão já. Eu coloquei eles para se reunirem com a equipe técnica da Secretaria de Economia, e eles estão já na terceira reunião e eles estão avaliando, inclusive, cortes que poderiam ser feitos nas despesas que tem dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, para que a gente chegue no final a um percentual, e aí nós vamos divulgar e vamos negociar com o presidente da República. Um dos legados do governo do senhor vai ser, sem dúvida, a privatização da Companhia Energética de Brasília. O senhor fez essa privatização sem grandes abalos sísmicos do ponto de vista político, mas a população, a partir do momento que o serviço começou a ser prestado pela operadora,
tem sofrido com instabilidades. A gente transita por Brasília, a cidade está escura. O que o governo do Distrito Federal pode fazer nessa altura do campeonato para garantir que a empresa, que agora é responsável, cumpra o contrato e preste um serviço de qualidade para a população? A fiscalização é feita pela ANEEL. Eu tenho pouco poder de fiscalização em cima disso. O que eu tenho feito é uma negociação direta com os dirigentes da empresa e eles estão fazendo um investimento. Aí é uma coisa que se tem que colocar. Nós passamos 30 anos sem que houvesse investimento dentro da Companhia Elétrica de Brasília. Então, nós chegamos num ponto, fizemos a privatização, ela correu ali pelo mês de março, abril, mais ou menos, e só durante esse ano a empresa já investiu mais de 200 milhões na melhoria das redes no Distrito Federal. E a previsão de investimento para o próximo ano é de 300 milhões de reais. A capacidade de investimento da SEB, antes da privatização, era de 70 milhões ano, o que não daria para fazer o pátio daqui do Distrito Federal, dificilmente nós conseguiríamos. Então, eu estou acreditando muito, eles vão fazer um investimento muito grande, eu tenho conversado muito com eles, inclusive o dono da Neoenergia Mundial está destinando mais recursos esse ano para o Distrito Federal, exatamente para que a gente sane toda essa questão da iluminação. Agora, uma coisa é bom que se diga, a parte que foi vendida foi a SEB distribuidora. Nós continuamos funcionando com a SEB Iluminação Pública. Essa SEB Iluminação Pública, ela em breve vai fazer um processo de licitação aqui no Distrito Federal, onde nós vamos colocar, num prazo de 2 anos, iluminação de LED em toda a cidade. Esse é o projeto que está sendo encaminhado, que já deve estar na rua essa licitação no mês de março. Então, isso vai mudar a característica da cidade, é uma resposta muito rápida da população quando você coloca iluminação de LED num bairro, numa cidade. Você pode explicar por que muda? Muda totalmente, é uma tecnologia totalmente nova, melhora a qualidade de iluminação e diminui o gasto de energia. Então, isso muda toda a perspectiva. Tem várias quadras aqui já no plano piloto que estão iluminadas com LED. O Cruzeiro é a primeira cidade que está totalmente iluminada com LED e tem várias outras cidades que nós estamos fazendo isso. Agora, a intenção agora é trazer o investidor privado para que a gente consiga fazer em toda a cidade o mais rápido possível. Isso começa a partir de março desse ano. Bom, no ano de eleição, quem vai se candidatar precisa estar fora do governo um período antes das eleições, a partir de abril. Como é que o GDF vai se programar? Como é que o senhor está se programando? Porque tem alguns secretários do senhor que certamente vão se candidatar. Qual é aí o planejamento para não deixar a cidade parada? Olha, nós trabalhamos muito esses últimos 3 meses, principalmente, com várias reuniões com todos os secretários, para saber aqueles que pretendem sair para candidaturas, e nós estamos organizando as pastas de modo a que ela continue a fluir com o Executivo, que já conhece o que está acontecendo, ou, se houver necessidade, fazer algumas trocas. Mas por enquanto, eu estou tranquilo em relação aos que vão se candidatar, que são poucos, graças a Deus. O senhor tem ideia de quantos secretários vão se candidatar? Entre 5 ou 6, pelo que eu tenho conversado, não serão mais do que esses. O senhor já declarou que é candidato... Sou candidato à reeleição. À reeleição. Quem vai junto com o senhor como vice? Olha, eu não decidi essa questão do vice. Nós temos uma composição de partidos aqui dentro do Distrito Federal que trabalha com o PP, os republicanos, nós temos, além do MDB, é claro, nós temos o Avante, que são em torno de 6 partidos que estão em torno da nossa candidatura. E aí isso a gente vai deixar para definir os cargos de majoritário, principalmente no que diz a suplência do Senado. A senadora já está definida, que será a Flávia, e no caso tem a suplência para ser definida e a vice. Nós vamos deixar para tratar isso mais adiante, mais perto das eleições. O que está consolidado em termos de chapa é o senhor como cabeça de chapa e a Flávia, que é ministra, como candidata ao Senado. É isso que nós vemos conversando já há vários meses, que a gente vem tratando desse assunto e que a coisa está bem encaminhada, está bem tratada. É a vontade dela de ser senadora e eu acho que ela tem todas as condições de se eleger para o Senado. Queria saber qual é o candidato que o senhor espera enfrentar em 2022. Olha, eu sempre digo o seguinte, quem quer ganhar a eleição não pode escolher adversário. Então, para mim, o que vier está no ponto. Eu vou enfrentar qualquer um que vier. Acho só que nós vamos ter um pouco menos de polarização entre esquerda e direita. Pelo menos é o que se mostra. Nós não vamos ter a reprodução do que tem no cenário nacional aqui no Distrito Federal. Até porque os partidos de esquerda aqui, eles estão ainda na procura de um candidato, né? Acho que eu só ouvi falar da Rosilene do Simpro, e aí os outros ainda não apareceram, pelo menos não colocaram a cara ainda para a população ver. Mas para mim, qualquer um que vier, tá bom.
Um dos candidatos que tem sido aventado aí nos bastidores das eleições do Distrito Federal é o senador Regufe. O senhor acha que existe a possibilidade de ele não ser um oponente ao senhor, mas estar do lado do senhor nessas eleições? Olha, eu converso com o Regufe, assim como vários dos nossos companheiros de escalada aí, os nossos jornalistas, pessoal da imprensa. Ele é uma pessoa que a gente tem um trato, tem uma conversa muito boa com ele. Agora, eu não vi ainda a disposição dele de se candidatar. Mas, se for um candidato, é um candidato que tem história no Distrito Federal, galgou todos os cargos, foi deputado distrital, deputado federal, senador da República, certamente estará qualificado para o embate. E o senhor vai oferecer palanque para o presidente Bolsonaro? Olha, eu não posso negar que os partidos que estão na minha base são exatamente os partidos que apoiam o presidente da República. Eu, por enquanto, estou numa situação, digamos assim, cômoda, porque o meu partido lançou uma candidata, que é a Simone Tebet. Então, pelo menos no primeiro turno, até por uma questão de fidelidade partidária, eu teria que apoiá-la. E gosto também do estilo dela, é uma mulher de fibra, estudada, passou por diversos cargos na vida pública, então a gente não pode renegar que ela pode ser uma grande surpresa nessas eleições. O senhor tem conversado com o grupo do Bolsonaro, com o próprio presidente ou com emissários ligados a ele? Eu converso sempre com todos, eu sou bom de conversa, né? A advocacia me deu isso. Então eu tenho um bom relacionamento com diversos ministros, com o João Roma, com vários outros, com o próprio Anderson. O Anderson é muito próximo do presidente, mas a gente sempre está conversando. Semana passada nós estávamos no lançamento de uma obra ali na DF-001 juntos. Então a gente conversa sim e tem andado juntos também. E eu tenho conversado muito com eles todos em relação a essa situação do presidente da República. O presidente da República ele já se colocou como candidato à reeleição e agora está na hora dele buscar os apoios. Eu acho que isso é o que tem que fazer. O ministro Anderson se tornou um quadro, claro, importante aí. Ele era secretário, agora virou ministro. O senhor acha que ele vai disputar que cargo em 2022? Se eu fosse ele, eu disputaria o cargo de ministro da Justiça até o final do governo. Porque ser ministro da Justiça, nós estamos falando da cadeira que sentou Rui Barbosa, que sentou Nelson Jobim, que sentou aqui do Distrito Federal Maurício Correia. É um cargo muito importante. Mas ele tem qualificação para disputar o cargo que ele entender que deve e é uma pessoa que eu tenho muito apreço. O senhor está citando, por exemplo, o doutor Maurício, que foi ministro também. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça e acabou ministro do Supremo. O senhor acha que... É um cargo muito importante na estrutura do Estado brasileiro, onde você tem contato com todos os ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, todos os desembargadores que estão galgando algum cargo, são 75 indicações que o presidente vai fazer durante esse ano de 2020, todos têm que passar pela mesa do ministro Anderson. Então é um cargo de suma importância dentro da estrutura governamental e até para dar estabilidade ao presidente da República seria importante que o ministro Anderson permanecesse no cargo. Mas é o que eu digo, se resolver ser candidato, eu só quero que ele esteja do meu lado. Por falar aí nessa questão da justiça, uma das principais bandeiras do senhor no início do governo foi a transferência de líderes de facções criminosas para outras unidades da federação. No final das contas... Eu ando trazendo mais. Eu fiz o que era possível, entendeu? Não era só uma bandeira que eu discutia, como eu judicializei a matéria e perdi. Então eu sou daqueles que decisão judicial se cumpre. Eu entrei com a ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso votou contra a transferência desses presos e agora eu tenho que cumprir, não tenho o que fazer. E foi em função desse tema, inclusive, que na época o senhor teve uma indisposição com o então ministro Sérgio Moro. O senhor falou com ele depois daquele episódio, nunca mais esteve com ele, nunca mais teve nenhum... Eu falei com ele umas 2 ou 3 vezes, mas o meu problema com o ministro Moro é outro. Ele já vem desde a minha época de OAB, quando eu fui dirigente de ordem, quando eu fui corregedor nacional da ordem, com as representações que eu recebia. E as representações dos advogados contavam tudo aquilo que o Supremo veio confirmar agora, da maneira como ele tratava os processos. Então, para mim, o ciclo fechou. Tudo aquilo que eu sempre disse do ministro Moro, que ele não entendia nada de segurança pública e que ele entendia só de combate à corrupção, até de combate à corrupção agora ficou demonstrado que ele não entende muito, porque o Supremo anulou todas as decisões dele. E essa disposição dele de se tornar candidato, como é que o senhor avalia? Eu acho que quando ele saiu da magistratura e assumiu um cargo político, ele já deixou claro que tinha intenções de ser candidato.
Eu não vejo com nenhuma novidade. Só que eu digo o seguinte, aí é a avaliação minha, tá certo? Se fosse em 2018, ele seria o presidente da República, porque a pauta era essa. Hoje a pauta não é mais essa. Então ele vai ficar girando entre os 12%, podendo chegar até 15%, mas não tem nenhuma chance no cenário nacional. O senhor acha, a gente está falando aqui das eleições no Distrito Federal, e a característica da eleição para presidente da República pode ser um pouquinho diferente, pode haver voltar uma polarização aí entre Lula e Bolsonaro. O senhor acredita que uma terceira via tem chances reais de tirar um desses dois polos do segundo turno? Pelo que se tem de pesquisas hoje, eu acompanho e tenho as minhas também, é muito difícil que você saia dessa polarização. E existe também uma dificuldade muito grande de harmonia, de conversas, até porque o Brasil, além de ser bastante amplo, cada um vê a situação regional. Então eu vejo a minha situação aqui no Distrito Federal, na Bahia já é uma outra situação, porque tem o João Roma que vai ser candidato contra o ACM Neto. Então você termina, e aí todos esses partidos têm candidatos. Então você não consegue sentar na mesa para definir um candidato único como terceira via. Essa, para mim, é a grande dificuldade. Então nós não vamos conseguir fugir dessa polarização. Pelo menos é a visão que eu tenho. Se pudesse sentar na mesa todos esses que se colocam como candidatos, a Simone Tebet, o Rodrigo Pacheco e vários outros que já estão aí. O senhor, inclusive, já disse que era um bom nome, o próprio Rodrigo. Sim, eu conheço o Rodrigo Pacheco há muitos anos, desde que fomos conselheiros federais pela OAB juntos, e ele sempre frequentou a minha casa, e é uma pessoa extremamente cordata, inteligente, um advogado preparado, mas tem que sentar na mesa se quiser ter um candidato viável. O senhor já colocou aqui que, entendo um candidato do partido do senhor, o senhor vai, por uma questão de lealdade, votar no primeiro turno, exatamente, apoiar esse candidato. Se o segundo turno eliminar esse candidato natural do senhor, o senhor votaria em Lula ou em Bolsonaro? Olha, eu não tenho condições de votar no PT aqui no Distrito Federal, entendeu? É muito complicado para mim, até porque o PT não faz parte da minha base de apoio. A minha base de apoio são exatamente os partidos que estão alinhados com o presidente da República. Então é muito mais fácil a gente estar com o Bolsonaro. Como é que está a relação com a Câmara Legislativa? A gente sabe que o relacionamento de governador com deputados distritais é sempre difícil e é um relacionamento perigoso. Em tempos passados, já varreu do poder, aí já abreviou mandatos de governador e vice-governador e levou gente para a cadeia. Como é que o senhor conseguiu conduzir essa relação até agora com a Câmara Legislativa? Eu acho que a minha inexperiência na política tem feito com que as coisas funcionem bem, entendeu? Eu tenho aprovado os projetos que têm sido encaminhados de interesse do governo, todos são aprovados. A discussão com os deputados tem sido muito franca, muito leal. Nós temos hoje uma base de apoio que gira entre 16 e 17 deputados, dependendo da matéria que está em julgamento, em análise. Então, eu tenho tido um bom relacionamento, realmente, não tenho tido problema. Fiz uma divisão de poder, que é uma divisão natural, cada um dentro da sua área, com as suas secretarias, com as suas administrações regionais. Então, tem administração que a indicação é deputado A, B ou C, e as coisas têm funcionado de forma muito tranquila. Recentemente, a Câmara Legislativa e a Secretaria de Administração Penitenciária foram alvos de uma operação do Ministério Público em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, chamada Maré Alta, que investiga sobrepreço na contratação de aluguéis de prédios pelo governo do Distrito Federal. O senhor foi totalmente surpreendido por essa operação? Fui, eu não sabia nem do aluguel. Aí eu vou dizer que eu não sabia nem que tinha alugado o prédio, eu não sabia nem onde funcionava, até porque eu não tenho o costume de estar rodando pelas secretarias. Agora, diante daquele momento ali, o que eu tinha a fazer? Eu afastei o secretário, afastei a sua AG de lá da secretaria, indiquei um delegado, exatamente aquele mais duro, né? Exatamente para deixar claro e para que se tenha uma apuração rápida, porque se existe a denúncia, ela tem que ser apurada de forma rápida, até para que não continue pairando sobre o nome das pessoas
algum tipo de injustiça. Então, o que eu chamei o novo secretário foi exatamente para que ele fizesse uma apuração, chamasse a perícia da Polícia Civil, fizesse todas as medições, olhasse todos os itens do contrato, para que ele possa me trazer um relatório completo daquilo que foi feito ali dentro e para que a polícia também possa continuar suas investigações. Uma pergunta em relação à Bahia. A gente está vendo o que está acontecendo, é uma tristeza muito grande, uma grande tragédia natural. E o governo do Distrito Federal se solidarizou e mandou equipes do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar para auxiliar os trabalhos. O senhor tem um balanço de como é que está sendo feito esse auxílio? As equipes já se integraram ao comando do policiamento e do Corpo Bombeiro da Bahia e estão auxiliando no resgate de pessoas, na distribuição de alimentos. Aqui no Distrito Federal está sendo feito também uma coleta de alimentos e de água mineral para que seja levada a toda essa população. Eu conheço muito bem a realidade dessas regiões, que eu morei no interior do Piauí, numa região muito parecida com aquilo que nós vemos hoje na Bahia. E o que falta nessas cidades é a infraestrutura, é diferente. Aqui no Distrito Federal, com toda a reclamação que se tem, cai uma tempestade, 2 horas depois está tudo normal. Lá não, é difícil você ter o escoamento, você tem barragens que não são barragens seguras, então nós temos toda uma dificuldade que a gente fica solidário a toda essa população, mas o que falta realmente é um programa de infraestrutura para toda essa região. E a população que quiser contribuir com alimentos e roupas... Ficou a cargo da Defesa Civil fazer essa divulgação. Deve estar no site da Defesa Civil e eles saem fazendo o recolhimento desses insumos, dessas coisas que são necessárias. Vou pedir até a partir de amanhã, passado aí as festas de hoje, para que seja feita uma divulgação maior ainda e a gente consiga levar mais alimentos, água mineral principalmente. E eles pediram muita doação de colchões também, porque famílias perderam quase tudo, inclusive o local de dormir. Muitas vezes as pessoas têm dúvida se precisam doar só o que é novo. O senhor falou, por exemplo, em colchões. Elas podem doar o que já tem em casa? Pode, estando em boas condições, a gente faz a embalagem e leva até o local. Com 3 anos à frente do governo do Distrito Federal, o senhor já caminhou bastante aí como gestor público e certamente já pode fazer um balanço daquilo que o senhor acha que acertou e os desafios que ainda o senhor não conseguiu vencer. O senhor pode fazer esse balanço franco para a gente? Primeiro, a gente parte do princípio de que eu sou novo na política, então eu não tinha participado ainda da gestão pública. Eu dei muita sorte, posso dizer assim, porque como eu fui eleito quase que sem apoios, eu fui ter uma rede de apoio já no segundo turno, quando a coisa já estava mais definida, eu pude montar uma equipe de secretários muito técnica. Então, isso facilitou muito o meu trabalho, porque cada um deles sabia do que estava tratando. É o caso, por exemplo, do André Clemente, que foi meu secretário de Economia até pouco, agora tomou posse no conselho, como conselheiro. E isso foi feito em diversas áreas. Por exemplo, eu tenho o Walter Casimiro na área de transportes, um professor que foi ministro dos transportes, foi diretor-geral do DENIT. Então, eu consegui caminhar dentro de todas as pastas com muita facilidade. Algumas coisas eu entendo que poderiam ter avançado mais, mas aí a pandemia me atrapalhou muito. É o caso, por exemplo, da educação. Eu tinha um projeto na área de educação, de uma questão de um segundo turno para essas crianças, de modo a eles terem condições de fazer um curso de inglês, de modo a poder fazer uma academia, uma aula de música, essas coisas todas, e eu perdi a condição de fazer. E aí nós vamos tentar retomar agora ao longo de 2022 e, se tivermos a graça de ser reeleitos, fazer um projeto revolucionário na área de educação. Na área da saúde também, eu posso dizer que, não por culpa minha, mas terminamos pecando, porque nós tivemos que tratar com o inesperado. E aquele projeto que existia de saúde nosso, quando eu assumi, reformei as 6 UPAs, coloquei mais 7 UPAs em construção, peguei 28 unidades básicas de saúde, parti para as reformas. Anteontem, eu estive na Ceilândia, o Hospital da Ceilândia está quase que todo reformado. Então, essas coisas elas poderiam ter acontecido mais rápido. Então, houve aí um atrapalho na gestão, parte por conta da pandemia, mas a gente poderia ter feito mais nessas áreas. Nas outras áreas, eu acho que nós caminhamos bem. A área de turismo do Distrito Federal cresceu muito, melhorou muito com a secretária Vanessa. Nós tivemos na área da segurança pública, nós reabrimos as delegacias do Distrito Federal todas, que estavam fechadas naquela época, aumentamos o efetivo da Polícia Militar, melhoramos a condição do pessoal dos bombeiros. Então, nós fizemos um trabalho, no geral, bem encaminhado. Fizemos o levantamento da cidade, com medo daquilo que aconteceu
no final do governo anterior, que foi a queda do viaduto. Então, nós fizemos um levantamento junto com a ONB, junto com outras instituições de todas as tesourinhas do Distrito Federal. Reformamos quase todas as outras que terminaram de ser reformadas agora no início de 2022. Fizemos um trabalho assim, cuidando do novo, de novos investimentos, de nova infraestrutura, mas sem deixar para trás o patrimônio da cidade. Avançamos muito na questão do Banco Regional de Brasília. O Banco Regional era um banco que era inexpressivo, a não ser para encher página policial, e hoje é um banco que é reconhecido pelos empresários do Distrito Federal. Avançamos muito na pauta tributária do Distrito Federal, com muitas desonerações, ajudando o empresariado nos principais momentos. Então, quer dizer, o balanço geral é um balanço positivo. Agora, tenho que melhorar. Se não tivesse que melhorar nada, eu não precisasse ser candidato. Então, eu estou caminhando exatamente para isso. Eu já aprendi muito e eu acho que agora dá para fazer mais. O senhor tocou no ponto do BRB e a gente observou aí o crescimento vigoroso em relação ao número de correntistas. São quase 3 milhões de novos correntistas vindos aí dessa comunidade que é a comunidade do Flamengo. Então, por um lado, isso trouxe uma projeção inequívoca ao BRB. Mas, por outro, a gente sabe também que esses correntistas não são correntistas que movimentam as contas. O que é que o BRB pode fazer para poder dar uma equilibrada nessa equação? O que o Paulo tem me dito é que eles estão fazendo uma ativação desses cartões que estão sendo tirados do BRB. Então, eles estão começando a agregar alguns serviços nessa conta para que as pessoas passem a utilizar. E também, por conta da tecnologia, da avançada, a parte de internet e tudo, eles estão conseguindo com que as pessoas passem a ativar. Para que se tenha uma ideia, o último levantamento que foi feito do valor de mercado desse banco que foi criado, a partir de um investimento de 200 milhões de reais, equivale em torno de 4 bi hoje só a parte do BRB digital. Então, agora eles estão partindo para transformar isso num banco digital de verdade e aí vão monetizar isso no mercado financeiro. Então, é todo um projeto em escalada que vem sendo feito entre o BRB e o Banco de Brasília. Então, nessa do Flamengo, eu tenho toda a convicção de que vai dar certo, e já deu certo e vai dar cada vez mais certo. Mas o BRB fez outras coisas pela cidade, para se tornar o banco da cidade, que tanto se falava. Nós estamos aqui próximos, a torre de TV hoje está totalmente reformulada, funcionando. Agora vem a parte do Parque Bulemax, que vai ser feito. Nós temos aí, a partir do ano que vem, uma previsão de abril, já está com o nosso autódromo funcionando, também numa parceria com o BRB, trazendo para Brasília novamente várias das modalidades, e o brasiliense adora. Isso vai melhorar o turismo, vai melhorar os restaurantes da cidade, vai melhorar a hotelaria. Então, o BRB não tem atuado somente como um banco do ponto de vista financeiro, mas tem atuado como um parceiro do Distrito Federal. E um parceiro também muito importante, Lília, que se faz, na construção de políticas públicas. Por exemplo, todos esses cartões que são liberados, desde o cartão material escolar, o cartão creche, o cartão prato cheio, agora o DF social, tudo isso é operacionalizado pelo Banco Regional do Distrito Federal e com uma grande vantagem que nós temos, que é a segurança contra fraudes. E eu vou lembrar de um assunto aqui que vocês, como repórteres, sempre falavam, que era o problema do DF legal com a bilhetagem do Distrito Federal no que dizia respeito a desvios de toda a natureza. Vários escândalos surgiram, e a partir do momento que o BRB assumiu, acabou isso tudo. Você não ouve mais nem falar, e não ouve mais falar de fila nem de trabalho nenhum para conseguir acessar. E está num projeto agora, esse projeto foi tão bem tocado que o governo de Santa Catarina já levou o BRB para lá para operacionalizar todo o sistema de transporte de Santa Catarina. O BRB virou uma espécie de posto Ipiranga, né? Exatamente. E agora, por último, nós assumimos aqui no Distrito Federal os postos na hora. Com toda a tecnologia, estão sendo reformados todos eles e vai se tornar o nosso posto Ipiranga, sim. Na questão da educação, queria saber quais são os planos do senhor para as escolas cívico-militares. O senhor já entregou uma parte daquilo que foi prometido e o que está previsto para o ano que vem? Olha, eu quero ver se a gente acelera um pouco esse ano, até a metade do ano, para ver se a gente abre mais pelo menos 7, para chegar às 20 que eu queria colocar, né? Eu cheguei a falar em 40, mas eu estou apagando 2 anos do meu mandato, onde eu não pude contratar nenhum servidor por conta da Lei Complementar 173, que proibiu a contratação, criação de gratificação, e nós precisamos da criação de uma gratificação para chamar os aposentados
para que venham atuar dentro dessas escolas. Então, estou esperando virar o ano agora, negociar com a Câmara Legislativa e aprovar uma legislação criando uma gratificação para que a gente possa abrir pelo menos mais 7 escolas cívico-militares esse ano. E o que essa gestão híbrida trouxe de incremento aí para a educação? Foi um modelo que o senhor avalia que foi um modelo positivo, muito melhor do que o modelo convencional? Olha, eu acredito que você tem novas experiências que possam ser, inclusive, levadas para o modelo convencional. Mas em todos os locais, aí eu pego, por exemplo, no estado do Goiás, essas escolas foram implementadas, todas as avaliações que são feitas são positivas. Aqui no Distrito Federal, nós temos filas enormes de pessoas que querem colocar os seus filhos nessas escolas. Então, é um sistema que você coloca um pouco da disciplina militar, dentro, inclusive, da gestão da escola, e você pega toda a parte da educação realmente colocadas por professores da rede pública do Distrito Federal. Então, eu acho que a gente consegue juntar um pouco disso aí e tem dado certo. Um termômetro é, sem dúvida, a procura grande e essas filas que o senhor está colocando. Mas existe, o governo aferiu, tem alguma outra forma de... Nós vamos ter que entrar agora numa forma de avaliação mais próxima, o que é permitido agora a partir do início do ano letivo. Então, eu já pedi que fosse feito um levantamento dessas escolas, índice de satisfação, as notas, no que dizem respeito aos alunos que saem para fazer provas do Enem. Então, tudo isso vai ser acompanhado agora para que a gente possa confirmar o que nós estamos vendo no dia a dia. Qual é o legado que o senhor espera deixar para a população do Distrito Federal nesse primeiro mandato? Olha, eu acho que nós conseguimos juntar tudo aqui no Distrito Federal. A parte de infraestrutura, que estava parada há muito tempo, não tinha obras na cidade, em quase que locais nenhum. Entregamos aquelas que estavam pendentes, como era o caso do viaduto que caiu, o caso do sistema viário Joaquim Roriz. E iniciamos diversas obras que não se esperavam mais, como o viaduto o túnel do Benedito, que se chamava há tantos anos, que era o sonho do Benedito desde que foi administrador de Taguatinga, está lá funcionando, já está com quase 60% das obras em andamento. A retomada da credibilidade na cidade. Eu falo isso porque eu visitei, agora fui visitado e visitei durante esse final de ano quase todas as federações e associações comerciais do Distrito Federal e fui muito bem recebido e fui agraciado pela grande maioria delas. Cumprimos aqui uma promessa de décadas, que era a reformulação da W3 Sul, está aí pronta, entregue à população, totalmente pronta. Fizemos a reformulação do setor de rádio e televisão sul, estamos cuidando do setor comercial, vamos entrar para a Asa Norte. Então, é um legado de trabalho. Eu gosto de trabalhar e ninguém vai me tirar isso. Então, eu vou continuar trabalhando até o último dia do meu mandato, porque eu acho que é isso, para isso que a população nos elege, é para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer entregas todos os dias, para que a gente olhe para todas as áreas e para que a gente possa dar uma vida melhor para a população. Então, eu acho que o legado é o legado do trabalho. Governador, muito obrigada pela entrevista, uma ótima passagem de ano e um 2022 de muito sucesso. Para você também, transmita aí para toda a sua equipe, que é uma equipe maravilhosa. Eu tenho todo o prazer de dar as informações, de passar os furos que a Isadora sempre me pede, e eu quero exatamente continuar com essa parceria com o Metrópolis informando o Distrito Federal. Muito obrigada.